Leitura do livro Ave Luz, de João Nunes Maia. Respeito. Retornamos com prazer indizível a falar de Filipe, o apóstolo maravilhoso que Pedro e André forma a trilogia fecundante, ou seiva pura, oriunda de Deus e cultivada em Betsaida. Filipe tornou-se o que nos dias de hoje classificam de repórter. Vamos encontrar o discípulo de Jesus andando em Betsaida, tendo aos ombros um pequeno alforje que certamente acolhia a matulagem do dia. As ruas, bem cedo, se mostravam movimentadas pelas notícias dos fenômenos produzidos pelo Divino Mestre. Camelos e jumentos enchiam as encostas à procura de capim e folhagem que os abastecessem e os refizessem das grandes marchas. Filipe, solfejando algumas das suas canções prediletas, brincava como uma bengala improvisada, como se fosse um artista anunciando as suas mágicas. Parou em frente a uma oliveira, cuja maviosa sombra e aroma convidavam para a meditação. Mas debaixo dela já estava sentado e apoiado em velho bastão um ancião de quase um século de existência. Os cabelos faziam lembrar as neves, o rosto denunciava o maltrato de sua existência e os olhos, meio apagados, eram como despidos de todo o desejo de ver a natureza, pelo cansaço e o enfado de somente contemplar todos os dias a mesma coisa. O discípulo de Jesus tocou o velho com uma destra de mansinho, dizendo: "A paz seja contigo, meu senhor." Esse, com muito custo, levantou a cabeça e respondeu: "Quem sois? Quem ousa tirar-me do descanso que, se é que Deus existe, Ele me proporcionou?" "Sou eu, meu velho, Filipe, um simples homem. Em que poderei servir?" Servir. E o velho deu uma gargalhada meio forçada, desdenhando das boas intenções do companheiro de André e Pedro. Mas a veneração que tinha pelos velhos e crianças fê-lo ouvir com paciência a longa história do antigo judeu. A revolta fez o velho se esquecer da bondade alheia e desacreditar até da existência de Deus. Filipe falara com carinho ao pé do ouvido para que ele pudesse escutar sobre o Messias, anunciado pelos antigos e novos profetas, esclarecendo que o Cristo já estava na terra. "E sabes onde, meu velho? Aqui. Ele está aqui em Betsaida, por acréscimo de misericórdia do Criador, desse Pai de bondade, em que não acreditas por não encontrá-lo." Filipe, com todo carinho, passou de leve as mãos pela cabeleira vasta do ancião,
e falou mais ao seu coração. Meu amigo, como te chamas? O velho, meio sem graça, não negou sua identidade. Podes me chamar de sultão. Se queres colocar-me, ao menos pelo nome, aonde nunca pude chegar. Filipe compreendeu tratar-se de pessoa prejudicada no passado pela política a quem os próprios companheiros se encarregaram de sacrificar até que ele chegasse ao ponto onde estava. Meu velho sultão, notando certa claridade nas enrugadas feições do homem, Filipe continuou. Eu estou aqui para te falar de Deus. Um Deus que talvez não soubestes procurar. Um Deus que não persegue nem calunia, que não ambiciona, não odeia, não rouba, não fala mal de ninguém, não despreza, não desdenha, não é egoísta nem orgulhoso. O velho sultão, interrompendo, disse: esse Deus que pregas não existe. E o discípulo, com redobrada paciência, respondeu com convicção: esse Deus, meu amigo, é o que existe. Eu poderei te levar não a Ele, mas àquele que o representa na terra, o Messias que estou tentando te revelar. O ancião tornou a falar apressado. Messias, Messias, nós estamos na época dos Messias. Eles estão por toda parte. Só aqui na Galileia eu conheço centenas. A quantidade é igual à dos peixes nos rios. Filipe, aproveitando o silêncio, terminou sua argumentação dizendo: sultão, meu senhor, esse de quem te quero falar é diferente desses outros, porque ele opera prodígios nunca antes vistos por nenhum profeta. Dá vista aos cegos, levanta paralíticos, faz ouvir os surdos e devolve a vida àqueles que já consideramos mortos. Esse de quem te falo é nosso Senhor Jesus Cristo. O velho sultão levantou-se com dificuldade e saiu apoiado no bastão, praguejando contra Deus e Cristo, e chamando Filipe de cão sem dono, que não tinha nem respeito pelos velhos que queriam descansar. O discípulo teve vontade de ir atrás e procurar outros meios de convencer, mas algo na consciência lhe dizia: basta, Filipe, basta. Mesmo assim, gritou ao velho, procurando saber se ele queria alguma coisa para comer. Este nada respondeu e ergueu em riste seu cajado. O apóstolo baixou a cabeça e tomou outra direção.
À noite, Filipe estava com os outros discípulos já na famosa igreja dos pescadores de Betsaida. O mestre, como de costume, fixou seu manso olhar em Tomé, e este, conhecendo a linguagem de Jesus, levantou uma conversa com Deus, buscando entender Cristo. Pedro, que estava perto de Tomé, sentindo o entusiasmo do discípulo na oração, abriu devagar os olhos que cerrava por submissão ao momento e viu o rosto do amigo banhado de lágrimas. Tomé estava acima de outras coisas, pedindo ao Senhor que lhe arrancasse do coração a dúvida sobre as coisas espirituais que sentia de momento a momento. Pedro, meio assustado, monologou: de onde não se espera é que sai. Filipe ainda não dera uma palavra naquela tarde. Levantou-se como se sentindo comandado a perguntar e interrogou: Jesus pode nos ajudar, principalmente hoje, a entender o que deve ser o respeito aos outros? Senhor, estou assustado, pensando no que devo fazer para entender e praticar o que chamas de amor ao próximo. Assentou-se no banco liso dos velhos pescadores e limpou a mente como uma bateia nas mãos do garimpeiro, em busca de pedras preciosas. O Cristo, cintilando seu tranquilo olhar nos seus seguidores, iniciou sua resposta: Filipe, que a paz de Deus esteja em teu coração. O apreço que devemos ter às pessoas e, em certo ponto, até aos animais, exige de nós muita acuidade, muito senso espiritual, cabendo dentro da máxima que sempre repetimos: não fazer aos outros aquilo que não queremos que eles façam conosco. Coloca-te no lugar daqueles que esperam o teu respeito, que logo saberás como deves agir com eles. Nem sempre os conceitos da vida que abraçamos são certos para nossos semelhantes. É importante, quando atingimos determinado progresso na engenhosa arte de viver bem. No entanto, é meio perigoso o fanatismo. Vestir a capa de missão ou de cumprimento do dever é criar situações melindrosas, fazendo por vezes inimizades. Sei que tens grande dedicação aos velhos e pelas crianças órfãs que atravessam o teu caminho. Porém, não deixes que a piedade se exagere, para que ela não se torne em desespero ou revolta. Procura ajudar à altura das tuas possibilidades e na medida do interesse que o necessitado te mostrar. Sair procurando a esmo a quem socorrer ou a quem doutrinar
fará com que a mágoa se instale em teu coração, podendo até enraizar-se, tornando difícil a desapropriação. O mestre se calou, olhando para a própria túnica que refulgia em cores variadas, refletindo no ambiente um clima de paz. Filipe, não esqueces o velho sultão um só momento, achando que foste por demais exagerado com o ancião. Poderias ter conversado sobre outros assuntos, sem levares o velho à irritação. Com pouco espaço de tempo, ficarias sabendo da opinião dele acerca da vida espiritual. Assim não fizeste, foste logo tocando no assunto, e o teu tribunal íntimo te acusa, pedindo reparo e sugerindo que não concedas mais assim. Jesus, dono de uma sensibilidade altamente desenvolvida, tocara mais ou menos no assunto que procurava o discípulo e o deixara bastante deprimido. Com habilidade prosseguiu: meu filho, o acatamento às pessoas é distinção da alma nobre, mas saber como respeitar é inspiração da caridade integrada ao amor. Não queiras impor a quem quer que seja o teu ponto de vista. Não deves forçar as consciências a título da vontade de Deus, pois Ele, que é o soberano, que não precisava esperar pela harmonia de tudo o que Ele mesmo fez, espera o trigo crescer e prosperar. Esperas os olivais ficarem no ponto da colheita, espera as fases certas de recolher as uvas, espera por algum tempo a procriação das ovelhas e espera sorrindo pela natureza que nos cerca e pela nossa transformação da ignorância para a sabedoria. E tu, quem és para não poder esperar? Não te preocupes com a velhice do corpo, no tocante à necessidade urgente de fazer com que a alma que o anima desperte para o Criador. Pois em verdade te digo que em muitos casos a que está vivendo como criança é verdadeiramente mais velha e amadurecida para as coisas do Espírito. Se queres entrar nos corações alheios para levar a boa nova do reino de Deus, isso nos dá muita alegria. Todavia, Filipe, espera que os corações abram as portas dos sentimentos. O fruto verde dificilmente tem sabor. E, acima de tudo, é nosso dever respeitar o ambiente alheio. Espera, mesmo sendo convidado para adentrar o lar que não seja o teu. Os assistentes
regozijavam-se com os ensinamentos do Mestre. Todos tinham um caso semelhante e alguns poucos sentiam mesmo vontade de partir para a agressão quando alguém que eles provocavam na imposição doutrinária blasfemava contra Cristo. E Jesus finalizou: Filipe, é bom que guardes isso na sua cabeça. Ninguém se perde. Todos somos filhos do mesmo Pai, criados com o mesmo amor. Se alguém reluta e não aceita a verdade agora, o tempo será o portador dela mais tarde. Eu acho que existe tanta lavoura à espera de colheita que parece perda de tempo preocupar-te com plantios novos cujos frutos estão verdes. Filipe, procura mais um pouco de meditação, procura a oração, que o fanatismo não perturbe, e abraça a Deus, meu filho, esperando e trabalhando com fé, que esse mesmo Deus te guiará por todos os caminhos, para que sejas um homem reto, com reta justiça, com reto respeito e com reto amor. O apóstolo tinha vontade de escrever tudo o que ouvira do Mestre, mas não conseguia. Gravou na memória toda a mensagem, restabelecendo a tranquilidade na alma, para quando saísse dali, tivesse deferência com os outros, sabendo como proceder. A lua despedia-se da terra, sumindo no horizonte, e as estrelas, como olhos de Deus, ficavam mais vivas. Que Jesus nos abençoe.